Eu nasci no dia 24 de setembro de 1958 e nasci em um lugar denominado de Ubaranas, Vila Ubaranas, que era, de fato, uma pequena vila ligada diretamente ainda a Paracuru, pois neste tempo Paraipaba ainda não existia. E com o passar do tempo mudou o nome para Bengala, depois mudou o nome para Camboriú. Hoje é um grande distrito de Paraipaba, que passou a existir depois do ano de 64. E eu nasci ali, ali na Vila Ubaranas tinha basicamente a casa de meus tios e de meu pai, e não tinham mais do que 10 casas ali. Realmente um lugar, além de distante, um lugar de poucas pessoas, mas o Evangelho de Cristo chegou ali. Chegou ali e eu, com 9 anos de idade, fiz a minha decisão para Jesus, de frente da casa de meu pai. Estava acontecendo ali um culto público, dirigido pelo pastor Lucas de Freitas, o pastor português, e na hora do convite eu fiz a minha decisão para Cristo, e eu creio que ela foi registrada no céu, porque ela não se apagou, ela está valendo até o dia de hoje e vai valer até o fim. Eu sou plenamente convicto da orientação de Cristo à igreja de Esmirna, ser fiel até a morte, e te daria a coroa da vida. Então, o nosso caminho, a nossa caminhada, ela não tem um prazo estabelecido de tempo, ele é o tempo da nossa existência. Creio nisso. Uhum. Uma coisa que o pastor Francisco deu ontem, a sua biografia ali, escrita até pela sua filha, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi que o senhor aceitou Jesus na Igreja Batista? Foi. O pastor Lucas de Freitas, ele era um pastor batista. E a senhora dele, Dona Dolis, era uma pessoa muito dedicada também. E eles chegaram lá na região e fizeram um excelente trabalho. E o trabalho lá de Paraipaba, que estava nascendo já com o nome de Cidade Nova, Paraipaba nasceu em 64, com o nome de Cidade Nova, e ele fundou uma igreja ali. E quando ele retornou, ele foi designado pela Joerp, né, para outra missão, ele não teve um sucessor, digamos assim, à altura. Ficou um nativo que não representou o mesmo entusiasmo, o mesmo desenvolvimento. Então, naquele momento, houve o seguinte: algumas pessoas deixaram a Igreja Batista. No caso, a minha família, nós fomos congregar com o pastor Raimundo Pereira Filho, pastor Dico, pastor da Assembleia de Deus, em Canabrava. Na época, o trabalho da Assembleia de Deus na região, ele tinha sede em Canabrava. Exatamente a partir de 69, nós passamos a congregar com o pastor Dirco e... Quer dizer que esse tempo, até que o senhor aceitou Jesus na igreja lá, com os 9 anos, aí essa mudança para a Assembleia de Deus demorou assim? 2 anos. 2 anos. Só, né? 2 anos. Mas acredita, eu ainda lembro das musiquinhas que a gente cantava na fila do lanche, na hora da celebração da EBF, promovido pela Igreja Batista. Eu estava lá na fila, com a tigelinha na mão para receber o lanche e cantando. Eu lembro das músicas que a gente cantava. Né? Então o senhor tem uma memória muito boa. Aliás, isso aí a gente sabe, né? A gente sabe que o senhor tem uma memória excelente. Mas, assim, fale um pouquinho mais dessas lembranças, desse momento ali ainda na sua infância, da sua mãe, como era, os pais ali, a família. Foi assim, eu sou o 7º filho, eu sou o último, né? Eu sou o 7º. E a minha mãe, ela aceitou Jesus em 64, eu aceitei em 67. Meu pai, não. Meu pai, quando ele aceitou a Jesus... Sua mãe aceitou antes do senhor? Antes de mim. Ela foi a primeira pessoa. Aí o meu irmão Augusto, que dos homens é o mais velho, ele aceitou em seguida. E depois veio cada um foi fazendo a decisão, até que todos. Meu pai, porém, demorou ainda uns 20 anos para fazer a decisão. Ele tinha alguns vícios,
Mas ele, desde a época que a mamãe aceitou Jesus, que ele se interessou pela leitura da Bíblia. Ele se interessou e ele até argumentava com a gente às vezes, ele era um homem muito calmo, muito manso. E foi para nós um grande exemplo nessa questão. E eu acho que até me deu uma herança nessa questão, porque eu sou uma pessoa sossegada, como vocês sabem, né? E eu devo isso ao meu pai e a Deus, né? Porque eu tenho aprendido na Escritura que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas o fato de eu ter a herança do meu pai, ter esse equilíbrio, quer dizer, me ajuda a cumprir a orientação que a Bíblia nos faz como sabedoria que vem do alto, né? Então, meu pai foi um homem muito exemplar para nós, ainda antes da fé. Ele, pela sua calma, sua paciência, seu jeito de ser. E, infelizmente, ele faleceu muito, muito novo. Ele não chegou à minha idade. Quer dizer, eu completei 66, agora ele faleceu com 64 anos. Mas as lembranças do meu pai são muito positivas. De minha mãe também, porque ela foi uma pessoa muito dedicada ao trabalho de Deus. Ela tinha muito prazer de cantar, de pregar. Ela tinha uma natureza muito forte, era diferente de meu pai. Minha mãe tinha uma natureza muito forte, era bem acelerada mesmo. O menino desobedecia e ia para o cipó de marmeleiro. Inclusive eu algumas vezes, né? Mas tudo nos fez muito bem, porque de fato, o seu interesse era nos encaminhar pelo caminho da verdade, da obediência. E ela teve a felicidade de ver todos os filhos seguindo o caminho de Deus. Depois, uma irmã minha ficou mais acomodada, se afastou um pouco, mas ela teve essa felicidade de ver todo mundo trilhando o caminho. Ela era muito fervorosa, pregadora, né? Sua mãe. Ela pregava. Ela pregava, meu amigo, esse meu jeito de pegar o microfone e demorar a soltar, deve ser também uma herança dela, porque ela dava trabalho de soltar o microfone, viu? Ela gostava de levar adiante a mensagem e cantava e era fervorosa. A benção. Essa sua conversão, assim, aos 9 anos, pastor, foi sincera? O senhor realmente... Assim, porque às vezes as pessoas pensam que a criança, né, não tem, mas no seu caso... É assim, meu amigo Josué, a prova real de que foi sincera é que valeu, quer dizer, prevaleceu, fazem o quê? 57 anos. Quer dizer, eu sei que quando eu fiz a decisão, eu não entendia muito. Eu entendia pouco do que realmente estava fazendo. Tinha 9 anos de idade e naquele tempo, naquela geração, as pessoas eram menos esclarecidas, né? Menos estudo, um ambiente assim mais comum. Então a gente não tinha realmente um entendimento assim mais aguçado das coisas, né? Aos 9 anos de idade também. Mas eu pude entender que era algo bom, algo de Deus. Então eu fiz o meu aceno, que estava decidindo, fui à frente, recebi a oração, e foi tão real que até o dia de hoje eu tenho uma gratidão a mais ao meu Deus, que eu nunca me afastei, eu nunca fiquei assim, estagnado por algum tempo. Nunca teve vontade de desistir? Nunca tive vontade de desistir. Aliás, esse é um testemunho que eu manifesto às vezes, e existem pessoas que têm dúvidas sobre isso. Eu considero respeito aquelas pessoas que se afastaram e voltaram de novo, graças a Deus puderam voltar. Eu não tenho problema em ouvir aquela pessoa dizendo que passei tanto tempo numa crise, tive vontade de desistir. Não, eu não tenho problema com isso. Eu tenho a gratidão porque nunca passou pela minha cabeça, pelo meu interior, essa vontade de desistir. Não. Que as pessoas creiam ou não nessa realidade, nessa verdade, para mim é uma verdade real, consistente, e nesse tempo todo de caminho eu realmente nunca tive vontade de desistir. Tive crises, tive dificuldades, tive provações, mas eu sempre entendi, desde muito cedo, que se com Deus as coisas às vezes se tornam difíceis,
sem ele se tornam impossíveis. Então, o caminho, com sofrimento ou não, é continuar apegado a Deus, até porque Jesus nos ensina, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Então, eu sou muito ciente disso. Aí, este meu entendimento, ele me acompanha desde menino. Glória a Deus.